Glória a Deus. Então, quero agradecer ao pastor por esta preocupação que sempre teve conosco e com a juventude da igreja. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Vamos estar meditando na palavra de Deus. A irmã Aline Torres, que está sempre cooperando conosco, junto com os adolescentes. Os jovens aí ajudem, que nos dias dos cultos do departamento de adolescente, a gente tem que se fazer presente, viu, irmão? Pelo amor de Deus, não vamos deixar a irmã Aline na mão, não, que ela não deixa a gente na mão. Glória a Deus. Ao irmão Alberto, pelo esforço que veio ali da nossa igreja filial no Congo, com essa juventude. Deus abençoe ricamente. Atos, capítulo de número 17, capítulo 7, versículo de número 17. Estava pensando numa palavra para juntos compartilharmos e me veio este texto para nós alimentarmos-nos da palavra do Senhor, crendo de que Ele tem sempre algo para as nossas vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Repita comigo: aproximando-se o tempo da promessa que o Senhor tinha feito a Abraão. Glória a Deus. Essa expressão me prendeu quando eu a li e veio logo à tona na mente o que o Senhor havia feito através desse contexto, na boca de Estevão, quando ele estava ministrando e debatendo teologicamente com um grupo de pessoas a quem ele havia pregado numa sinagoga, e eles estavam revoltados com Estevão. Então Estevão, ele começa a pregar para aquelas pessoas, trazendo a eles a memória da história da nação. E eu quero dar um tema nesta noite, dentro deste versículo. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. O Deus que constrói uma história para cumprir promessas. O Deus que constrói uma história para cumprir promessas. Ou o Deus que constrói história para fazer cumprir as suas promessas. E quando nós analisamos o texto, eu quero, pelo menos dentro do tempo que temos, compartilhar 3 coisas importantes. Quando Deus faz a promessa, como Deus faz a promessa, quando Deus faz a promessa, como Deus faz a promessa e como Deus cumpre a promessa. São essas 3 coisas que quero compartilhar. Quando Deus faz a promessa, como Deus faz a promessa e quando Deus cumpre a promessa. Como Deus cumpre a promessa. É interessante nós observarmos de que o Senhor, Ele quando fez essa promessa a Abraão, Abraão estava no pior tempo da sua vida. Estava numa situação crítica. Quando você lê Gênesis capítulo 15, versículo de número 2 e 3, Abraão estava desmotivado. Abraão estava sem convicções. Capítulo de número 15 do livro do Gênesis, ele estava, não vou dizer que reclamando, mas ele estava mesmo desmotivado. Veja o versículo de número 2 e o verso 3 do capítulo 15. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Estava tão desmotivado e cansado. A desmotivação de Abrão não se deu de um instante para o outro, não. Se deu com o decorrer das situações que lhe vieram à tona. Se você ler o capítulo 12, o Senhor diz: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela. E ele sai.
no capítulo de número 13, ele começa a enfrentar uma dificuldade, porque onde ele está habitando com seu sobrinho Ló, só está tendo contenda, confusão. E naquela contenda, confusão, ele enfrenta uma batalha interna familiar, quando ele tem que se separar do seu sobrinho. Isto vai cansando Abrão, isto vai sufocando a alma de Abrão. E como se não bastasse, no capítulo de número 14, a Bíblia nos mostra de que o seu sobrinho Ló é vítima de uma investida de alguns reis da redondeza e que o fizeram cativo, fizeram prisioneiro. E aí, mais uma vez, Abraão vem recebendo má notícias, e as má notícias eram de que seu sobrinho Ló havia sido raptado, havia sido levado juntamente com os demais cativos. E agora ele se reúne com 318 soldados, ou melhor, 318 homens, que ele tem que reunir de imediato para ir travar uma batalha. Abrão está cansado. Cansado com as batalhas internas, cansado com as batalhas familiares, cansado com os problemas que estão em volta, cansado de lutar pelos outros e não ter pelo que lutar para si próprio. Ele luta por Ló, mas ele queria lutar mesmo, era por sua casa. E aí quando ele tem um privilégio simples, desde o capítulo 14, verso 12 em diante, você vai observar de que ele tem um encontro com o sumo sacerdote Melquisedeque, e que Melquisedeque lhe dá pão e vinho ainda como que dando a ele um descanso, mas não foi o suficiente a ceia que Melquisedeque ministrou para Abrão. Era se como ele tivesse tão frustrado, tão triste, de que nada o alentara, que nada lhe trazia o alento necessário, porque ele vinha de batalha em batalha. E quando ele chega no capítulo de número 15, então ele começa a olhar em volta. Ele olha para Sarai, sua esposa, e percebe que não tem filhos. Ele olha para dentro da sua casa e percebe que não tem quem possa assumir o seu lugar, já chegando a uma certa idade. Então ele pensa, eu vou morrer, vai vir os meus dias. Ele vem de uma batalha, então ele pensa, se eu tivesse morrido na batalha, se eu tivesse sido vítima da batalha, como ficaria a minha casa? Eu não teria alguém para deixar como sucessor, como herdeiro. E ele começa a pensar, e nos pensamentos múltiplos de sua mente, a desmotivação é tamanha, que ele chega a dizer, Senhor, eu não tenho um descendente, e pelo que eu estou vendo, quem vai, Senhor, assumir tudo que eu tenho, vai ser o meu servo, o meu criado Eliezer. E aí então, o coração de Deus se apega com a aflição de Abrão, com a dificuldade de Abrão, e o Senhor diz, eu vou renovar a promessa que eu te fiz. Esse Deus é muito amoroso, e somente Ele para compreender o ser humano. Se tinha uma coisa que Abraão precisava, o que Abrão precisava, era realmente de uma promessa. Então, quando Deus nos faz promessa, você já viu que é quando nós estamos quase que desmotivados, quase que sem esperança. Já viu os discípulos? Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar lugar e voltarei para vocês, e vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, esteja vocês também. Ele sempre sabe qual é a nossa situação, então quando Deus nos faz promessa, é quando queremos parar. É quando temos tudo nos motivando a desistir, aí Deus diz, não desista, caminhe mais um pouco, que eu tenho algo grande para você. Não espere promessa de Deus quando as coisas estão muito boas, porque Ele não, na maioria dos textos bíblicos, quando Ele vem fazer promessa, é quando a corda já está querendo cortar o pescoço. Deus vem fazer promessa, olha, depois de 400 anos sofrendo no Egito, aí Deus chega para Moisés, lá na sarça do Êxodo, capítulo 3, diz, eu vou tirar a nação dessa situação. Eu vou tirar. Na quarta vigília da noite, em vários exemplos da Bíblia, ele sempre chega quando a gente quer desistir. Ana foi lá para o templo, já nas últimas,
mas foi o dia que Deus resolveu renovar e fazer uma promessa para ela. Porque Deus sabe fazer promessa quando nós queremos desistir, ou quando estamos perto de desistir. Eu não sei até onde você vem com o seu pensamento nesta noite e quais são as situações que querem promover uma desmotivação na sua vida. Mas eu vim lhe dizer nesta noite, o Deus que faz promessa está presente neste recinto para renovar as promessas. Deus é Deus que renova as promessas. E quando é que ele faz isso, irmão Biraci? É quando as coisas estão estreitas, é quando as coisas estão difíceis. Aí ele chega e diz, eu sou o teu grandíssimo galardão, eu vou fazer. Só que quando Deus faz a promessa, ele precisa criar um meio para cumpri-la. Então, quando Deus faz a promessa? Quando nós estamos nas últimas. E como é que Deus faz a promessa? Mostrando detalhes. Porque Deus não faz promessa a ninguém no escuro. Todas as promessas que Deus faz, à luz da sua palavra, ele sempre dá detalhes para que ninguém se perda. Para que ninguém perca o roteiro. Veja o que diz a palavra de Deus dentro deste ponto. Gênesis capítulo de número 15. Veja como é que Deus faz a promessa a Abrão. Dando todos os detalhes possíveis de como ele ia fazer. Ele viu Abraão tão frustrado, tão preocupado, que ele disse, eu vou fazer uma promessa para você e vou dar detalhe, que é para que Abrão pudesse descansar verdadeiramente na promessa que o Senhor havia de fazer para com ele. Capítulo de número 15, versículos de número 12 em diante. Diz assim o texto. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Porque quando nós estamos frustrados, queremos entrar em ansiedade e depressão e queremos logo o que, irmão? Dormir. Não quer sair da cama, não quer sair do lugar, pensa logo em dormir. Porque uma pessoa desmotivada tem coragem para alguma coisa? Uma pessoa desmotivada pensa logo em quê? Em dormir. Aí Abraão foi fazer o quê? Dormir. Caiu um sono pesado sobre Abraão e Deus dizendo, eu vou te dar detalhes da promessa, tu vai se levantar dessa situação. Irmão, eu lendo isso, eu fico pensando, mas meu Deus do céu, Abraão estava tão desmotivado que foi dormir e Deus não poderia chegar assim e dizer assim, eu vou te dar um filho e vou te fazer uma grande nação. Não, não, não. Deus, ele engrossou a promessa com detalhes, para que Abraão colocasse a mente para funcionar, ocupando a mente de Abraão para ele pensar, exercitando a mente de Abraão. Veja lá, como é que Deus começa a fazer a promessa. E caindo um sono sobre Abraão, eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. É quando Deus faz a promessa, é quando tudo está escuro, é quando tudo está difícil. Deus faz a promessa, é num momento assim. Mas veja que ele começa a dar os detalhes. Versículo de número 13. Então disse a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-á e afligi-la-ão 400 anos. Olha a promessa de Deus a Abraão. Abraão, a tua descendência vai ser peregrina. Olha Deus dando detalhe. Ela vai peregrinar numa terra que não é dela. Vai ser afligida, Abraão, por 400 anos. Mas não para. Olha Deus dando mais detalhe. Mas também, eu vou fazer o seguinte, Abraão, eu vou julgar. Eu julgarei a gente, a qual servirão. E depois sairão com grande... Deus disse a Abraão, parece que promessa sem jeito, irmão. Abraão, a tua descendência vai ser peregrina. E isso é coisa boa, Senhor. Mas eu vou te dizer mais coisa. A tua descendência vai sofrer 400 anos. E isso é conversa. Mas é que para te acordar, eu tenho que dar um choque de realidade. E dizer que eu vou cumprir a promessa, mas que o caminho até lá não vai ser fácil. Eu estou te dizendo que eu vou fazer a promessa,
mas que você vai encontrar numa jornada até lá. Mas tem uma coisa: melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Olha, Abrão, deixa eu te dizer, ela vai ser peregrina, ela vai ser afligida, mas tem uma coisa: vai sair com uma grande fazenda na mão. O fim das coisas é melhor do que o começo. E aí, Abraão? Mas Deus continua dando detalhes. Se vai sair com grande fazenda. Versículo 15. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aí Deus diz assim: olha, Abraão, vocês vão conquistar a terra, e todos os teus inimigos que se levantarem para afligir esta nação, eu vou tomar as medidas cabíveis e as providências que eu tenho para tomar. Então, como é que Deus faz? Quando Deus faz as promessas? Quando estamos nas lutas mais difíceis e renhidas. Como Deus faz a promessa? Dando detalhes de como Ele vai fazer. Porque às vezes, quando Ele quer ocultar, Ele oculta. Mas tem promessa a longo prazo que Deus diz: olha, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Para quando chegar o momento, você saber que foi Ele quem fez. Que foi Ele. Quando chegar o dia, você dizer assim: isto provém do Senhor. Isto não vem da parte de ninguém. Isto vem da parte de Deus. Então Deus faz a promessa. Quando? Quando estamos em momentos difíceis. Como Deus faz a promessa? Dando detalhes de como Ele vai cumprir. Porque Ele domina o tempo, Ele domina o hoje, o ontem, e Ele domina o amanhã. Então, se Ele domina o amanhã, Ele está dizendo: olha, Abraão, vai ser assim, vai ser assim e vai ser assim. Deus dá todos os detalhes. É como se hoje o Senhor dissesse assim: olha, você vai casar, e deixa eu dizer como é que vai ser o seu casamento. Vai ser no templo sede, e deixa eu dizer mais como é que vai ser. No tempo determinado, as madrinhas vai ser da cor tal, o vestido, o seu noivo, o terno dele vai ser da cor tal, a gravata da cor tal. Sabe por quê? Porque o Deus que promete, Ele dá detalhe em sonho, como deu a José. Você crê que Deus dá detalhe do que Ele tem para fazer na tua vida? Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Deus dá detalhes. Eu me lembro que ainda solteiro, eu já orava, eu às vezes não tinha muito assim pelo que orar, e eu fiz uma agenda de oração. Aí na agenda de oração era o dia de orar pelas crianças da igreja, isto eu jovem, solteiro na igreja, o dia de orar pelos adolescentes, o dia de orar pelos jovens, o dia de orar pelo pastor, pelo ministério, pelas irmãs do círculo de oração, pelas porteiros, pelas zeladoras do templo. Eu tinha uma agenda de oração desta forma. Aí depois de um dia orando, eu disse: Senhor, tem muita coisa aqui, agora eu quero uma coisa, eu vou orar pela minha esposa, e eu nem tinha namorada, e vou orar e jejuar pelos meus filhos. E estava eu lá, uma vez por semana, orando pela minha esposa, dizendo: Senhor, eu quero que seja uma mulher de Deus, e uma mulher que me dê prazer em tudo, desde a cozinha. E na cozinha foi que acertei mesmo. Glória a Deus! E na cozinha foi que eu acertei mesmo, irmão. Em tudo, Senhor. E Deus preparou, irmãos. E eu disse: agora eu estou jejuando e orando pelos meus filhos, Senhor. E eu quero pelo menos que seja um menino e uma menina. Oro por eles, jejuo por eles. E um dia, adormecido, numa tarde, e o Senhor me mostrava uma jovem que eu não via o rosto, deitada em um leito de hospital, e num bloco cirúrgico, um grande número de médicos ao redor dela. E o médico olhava para mim e dizia: pai, é um menino, é um garotão e bonitão, aleluia! Irmãos, e no tempo certo, nasceu na Europa um meninão, bonitão, um garotão, João Pedrão, aleluia! Na mesma ocasião, quando eu saía da visão que eu estava vendo, o moço, aí saía de cena rápido, o mesmo bloco cirúrgico, a mesma reunião de médico, e uma médica botava a mão assim, e suando, dizia: pai, está difícil. E ela olhava para mim, e eu via um alvoroço na mesa, e eu sem entender nada. E depois a médica chegava e dizia assim: é uma moça, mas está difícil o processo. E Gisânia teve eclâmpsia de Elizabeth. A médica tirou um tumor do útero de Gisânia
e derrubou nos meus pés, no Hospital Barão de Lucena, na Caxangá. E quando eu olhei, lembrei da cena do sonho. A médica disse assim: o parto da sua filha está muito difícil, mas é uma moça e ela está saudável. Ele revela detalhes do que ele tem para fazer. Olhando na managaçouia. Você crê que Deus dá detalhe? Ele deu detalhes a José de tudo que ia fazer. Deus dá detalhe para você não se perder e nem tampouco o diabo lhe enganar. Deus lhe dá detalhes. Ele faz a promessa. E a promessa que ele faz com detalhes. E nesta noite a minha alma está cheia de alegria para dizer que hoje aqui o Senhor renova promessas. E nestas promessas o Senhor vai te dar detalhes de como Ele vai fazer. Você crê que Deus dele dá detalhe de como Ele vai fazer? Ele dá detalhe de qual é a porta que você vai entrar. Ele dá detalhe do que você vai fazer no futuro. Ele dá detalhes, como Ele deu a Abraão. Como Deus cumpre a promessa, porque o tempo não espera por nós. Quando Deus faz a promessa? Quando as coisas estão difíceis. Como Deus faz a promessa? Dando detalhes de como Ele vai cumprir. Quando Deus cumpre a promessa, é quando Ele cria histórias. Deus cria histórias para cumprir a promessa. Capítulo 7 de Atos. Eu acho lindo. E aproximando-se, porém, o tempo da promessa. E aqui surge uma história que Deus criou para fazer com que a promessa se cumprisse. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou aonde? No Egito. Até que se levantou um rei. Olha Deus construindo história. Até que se levantou um rei que não conhecia José. Porque quando Deus está para cumprir a promessa, irmão, o diabo quer colocar empecilhos. Deus não fez a promessa dando detalhes? Então eu pergunto, o diabo sabia ou não sabia? O diabo sabia dos detalhes da promessa, sim ou não? Sim, porque Deus disse a Abraão, está escrito. E o diabo então olha e diz, acompanhando passo a passo, para que a promessa não viesse a se cumprir. Ele disse, eu tenho que atrapalhar. Eu vou ter que impedir de que aconteça o cumprimento desta promessa. Então surge um rei na história que não conhecia José. E esse rei, de forma maligna, vendo o povo crescer no Egito, ele disse, eu vou mandar matar. E ele arquiteta um plano. Irmãos, o diabo está fazendo planos para evitar o cumprimento da promessa. Mas a promessa está vinculada à fidelidade daquele que te prometeu. A fidelidade de Deus. A essência da sua fidelidade não pode ser corrompida. E vai se cumprir do jeito que Ele disse, da maneira que Ele falou. E do momento em que Ele lhe revelou até o final, vai se cumprir tudo como Ele determinou. Preparando este rei de forma maligna, para que não viesse a acontecer o nascimento dos hebreus. Eu vou ganhar tempo e vou só citando para você acompanhar. Ele não conhecia José. E Deus lá de cima dizendo, eu tenho que criar a história de um menino chamado... Eu tenho que criar a história de um menino chamado Moisés. O diabo queria que Moisés nascesse, mas em Moisés estava o cumprimento da promessa, sim ou não? Em Moisés, na história de Moisés, estava o cumprimento da promessa.
Então começa Faraó: mata os meninos, todos eles do sexo masculino. Ele não poderia mandar matar as meninas? E as meninas, olha esses, misericórdia, Mumbiraci, é melhor que sejam os rapazes. Não, senhor, porque Deus tem negócio com o menino na barriga de Joquebede. E Deus cria a história de Moisés. Olha Deus criando a história de Moisés. O diabo diz: ele não vai nascer. E Deus lá de cima diz: ele vai nascer. E Deus esconde Moisés no ventre de Joquebede. As parteiras são contratadas para matar as crianças, mas não efetuam o plano. E Satanás insiste em evitar que a promessa venha a ser cumprida. Não vai dar certo, capiroto, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E está criando uma história ao teu respeito para cumprir. Deus cria história para cumprir promessa. Deus cria história para cumprir promessa. E a história que Deus cria não é a que eu crio ou que nós criamos, porque às vezes a gente quer criar uma história, mas é bom quando Deus cria a história. Joquebede escondeu Moisés. Aí Deus diz: eu não quero que esconda, eu quero que o revele. E eu vou mostrar como é que eu vou revelar Moisés. Coloca Moisés num cesto embentumado, e Miriam olha assim e diz: eu vou acompanhar ele aqui escondidinha, para não acontecer nada de errado com o menino. Quem cria a história tem o controle dela. Não adianta querer ajudar Deus. Ele tem o comando e o controle de todas as coisas. Na tua história não espere ninguém colocar a mão, se não for aqueles que Deus já estabeleceu. E tem mais uma coisa, eu vou dizer com todas as letras aqui nesta noite: aqueles que quiserem colocar a mão na tua história, Deus vai tirar de cena, para que fique somente Ele controlando a tua história, para no fim dela você dizer: isso foi o Senhor que fez isto, foi o Senhor que fez isto. Porque senão você vai dizer: foi o pastor Abel que me ajudou, foi o presbítero Biraci que me ajudou, foi fulano que me ajudou. Aí Deus tira tudo de cena e disse: quem vai te ajudar sou eu, quem vai trilhar o teu caminho sou eu, quem vai fazer sou eu, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero e como eu quero, aonde eu quero. Oh Deus, que cria história para cumprir promessas. Miriam preocupada e coloca Moisés no Nilo. E Deus criando a história lá do outro lado: acorda, princesa, porque Deus só trabalha com gente grande, viu, irmão? Para mostrar que o grande é Ele. Aleluia! Alguém na história que pensa que é grande, e Deus olha e diz: eu vou mostrar quem é mais grande, é o pequeno. O pequeno é o maior. Já viu que é assim na Bíblia? O maior servirá o menor. Eu quero o menor. E Deus está sempre trabalhando no menor, porque na história que Deus cria não tem ninguém grande. Na história que Deus cria, o grande é Ele. Ele é o grande. Princesa, acorde cedo, minha filha. Olha Deus inquietando a rotina da princesa, filha de Faraó. Vá tomar banho, reúna umas moças. E a princesa naquele dia chega no Nilo. E ela vai entrando nas águas do Nilo, como de costume. E Deus dizendo: hoje eu vou mudar a tua rotina, porque eu vou incrementar na tua vida aquele que eu quero que tu cuide. Quem foi cuidar de Moisés? Miriam. Miriam tinha cuidado nem dela, irmão, não podia nem cuidar dela. Miriam podia dar alguns recursos, mas ela foi útil, irmão Biraci. Mas é que Deus tem coisa maior com Moisés. Aí Deus faz assim: fica somente de olho, Miriam, porque tu não pode fazer mais nada. Quando a cesta, as águas do Nilo chega onde está a filha de Faraó, ela começa a ouvir. Irmão, você já viu que enquanto Miriam estava olhando Moisés, não via choro? Enquanto Miriam estava olhando o cesto, Moisés não dava um pio.
Mas a Bíblia diz que quando a princesa, filha de Faraó, chegou nas margens do Nilo, ela viu o cesto e ouviu o choro de Moisés. Era Deus dizendo: chora, Moisés. Abre a boca, Moisés. Chora, Moisés. Você já começou a chorar? Então deixa eu dizer, começou a história agora. Aleluia! Você começou a chorar, irmão Biraci, eu já estou chorando há muito tempo. Então chora mais alto, porque Ele está escrevendo uma história para cumprir a promessa na tua vida. Clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clama, clama, chora, Moisés. E quando ela chega perto do cesto, não poderia ser uma empregada, irmão, mas não foi, foi ela. Pegou o cesto, não dá tempo de citar todos o contexto, e ela pega o cesto, aí olha e diz: este é um menino dos hebreus. Aí agora sim, o teu papel, Miriam, chega lá. Se eita, é mesmo, é o menino dos hebreus. A senhora quer alguém para amamentar ele? A senhora quer alguém para cuidar dele? E a rainha olha assim, a princesa olha e diz assim: e eu vou pagar caro por ele. Porque quando Deus cria a história, o investimento que Ele tem é alto na minha e na tua vida. Deus não tem investimentos pequenos, Ele tem investimentos grandes. Grande. E quando Ele pega o menino, ela diz: eu vou dar um nome a ele. Eu vou dar um nome. Moisés, porque eu tirei das águas. Toda história que é verídica, ela tem que começar com o nome de alguém. E Deus está começando a tua história com o teu nome. Uma história de cumprimento de promessa. E no começo da história é o teu nome. É o teu nome que será mencionado. É o teu nome que será conhecido no Egito. É o teu nome que será falado. Porque quando Deus constrói a história, alguém quer apagar o nome de Moisés. Mas na frente, Moisés tem que se esconder mais uma vez. E Deus olha e diz: não, Moisés, eu quero te revelar. Porque eu tenho um propósito grande contigo. E a Bíblia diz aqui, você lendo Atos 7, que a rainha começa, ou a princesa começa a formar Moisés em tudo, irmão, no Egito. Conheça a engenharia agrônoma, conheça a engenharia civil, conheça as leis, vai conhecendo Moisés. E Moisés é crescendo a cada dia no Egito, irmão. Quando Deus cria nossa história, é tão lindo quando Ele cria. Porque quando Ele cria a nossa história, alguém quer nos tirar de cena, mas Ele não permite. E eu lendo e meditando neste contexto e pensando um pouco na minha trajetória como jovem da igreja, na Lagoa do Náutico, na área 37 em Pernambuco, num barraco de tábua, no chão de terra da irmã Bete, alguém olhava e dizia: filhos da irmã Bete, não vai ser nada na vida. Desse jeito, com a 4ª série, quando chovia, era mais água dentro da casa da minha mãe do que fora. Os vizinhos construíram as casas do lado, e a água todinha da chuva, quando chovia, ia para onde? Para o barraco de tábua da irmã Bete. E de madrugada a irmã Bete, pastor Abel, acordava os filhos e dizia assim: para que a água não chegue na cama, vamos tirar a água de dentro de casa. Eu nunca me esqueço. A gente fazia viaduto dentro de casa, irmão, glória a Deus. Sabe o que é viaduto dentro de casa? Era tijolo aqui e uma tábua no outro tijolo ali. Andava de... é só para quem pode, viaduto interno dentro de casa, os viadutos. E quando a água derrubava a tábua do viaduto, nadando, aí ela dizia: a água vai chegar na cama. E de madrugada a gente levantava e começava a tirar a água, cantando: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Havia momentos que eu pensava e dizia assim: até quando vai ser assim, Deus? Até quando será assim, Deus?
E Deus usava muitas vezes a própria manhã. Deus usava a manhã, usava não, usa. E Deus usava ela e dizia assim: chegará o dia, chegará o tempo em que desfrutaremos de uma grande casa que Deus vai fazer aqui. E de cada um de vocês, Deus tem para vocês. Deus vai crescer vocês. Deus vai exaltar vocês. O Senhor vai dar dons a vocês. O Senhor vai engrandecer o nome de vocês. Sejam fiéis. Busque. Porque chegará o dia em que vocês testemunharão a grandeza deste Deus que hoje está nos provando. E eu estou hoje aqui para dizer a vocês que o Deus que faz promessa é fiel para cumprir. Você crê nesta noite que o Deus que faz promessa está aqui nesta noite? E eu nunca me esqueço que um dia eu dizendo assim: meu Deus, eu tenho que trabalhar para sustentar minha mãe, como é que eu vou terminar os estudos? Ou eu estudo ou eu trabalho. Aí eu cheguei um dia em casa pensando nisso. Aí Deus usou ela e disse assim: por que te preocupas? Vou eu te dar formação no tempo. Porque sou eu, por enquanto, o teu professor. Mas eu vou te dar formação, irmão. E Deus teve que me levar do Brasil para Portugal para terminar o ensino médio lá, fazer cursos técnicos de uma variedade de coisas. E às vezes eu estava só pensando, dizendo assim: mas Jesus, eu pensei que tu ia me dar a conclusão do ensino médio, as minhas formações técnicas em logística. Eu pensei que ia ser no Brasil. Ele disse: não, tu está pensando pequeno, eu penso grande porque eu sou grande. E leva lá para o outro lado. Eu quero dizer algo grande de Deus aqui nesta noite. Tem coisa grande chegando, sendo preparada para a tua vida, porque o Deus que promete é fiel para cumprir, e Ele faz coisa grande. Guarda essa palavra aqui, juventude, nesta noite, porque o Deus que cria a história é fiel para cumprir a promessa. E Deus vai cumprir promessa. Ele está falando comigo para dizer a vocês nesta noite, dizendo: eu sou fiel, ainda que o mundo fique de cabeça para baixo, a economia se atrofie, eu sou o dono do ouro e da prata, e tenho na mão o domínio, o controle e o poder. Ele manda no céu, manda na terra, manda embaixo da terra, manda nas águas. Ele manda, Ele manda, Ele manda. Ele manda, porque Ele é Senhor. Vai, Moisés. Irmãos, 400 anos depois, direitinho como Deus prometeu, estava Moisés na presença de Deus. Se você ler todo o capítulo 7 de Atos, você vai ver lá nos versículos 23 em diante. Chega Moisés, o anjo aparece para ele. E eu acho interessante é que sempre o texto, se você lê em Atos direitinho, vai dizendo assim: este Moisés, e aquele Moisés, e este Moisés, está sempre usando esse termo, e este, e aquele, e este Moisés. O nome, irmão, quando Deus escreve o nome na palma da mão dele, pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta. Todavia eu não me esquecerei de ti, porque te tenho gravado na palma da minha mão. Isaías 49, verso 14 e 15. Aí Deus olha assim, irmão, quando chega o dia de Deus cumprir a promessa, aí Deus olha assim, o nome na mente de Deus: Moisés. O povo clamando lá no Egito: quando é que vamos parar de sofrer na mão de Faraó? E Deus dizendo: Moisés, Moisés será o instrumento que eu vou usar, será o instrumento que eu vou levantar. Eu já criei a história dele, eu já construí a história dele. Você crê que Deus, ele constrói a história para cumprir promessa? Chega Moisés pertinho de Deus, na sarça, e o Senhor diz a ele: Moisés, Moisés, não te chegue para cá, porque a terra que tu pisa é terra santa. Tira essas sandálias do Egito, porque aqui, Moisés, tudo que tu aprendesse no Egito
não vai ter sentido nenhum na minha presença. Aqui é somente eu e tu e eu. Você se sente nesta noite assim na sarça? Você consegue se ver na sarça? Sinta na sarça Deus dizendo: ei, eu construí a tua história, mas aqui só é eu e você. Deus e Moisés. Deus e Moisés. Aí o Deus está dizendo assim: hoje sou eu e vocês, centelhas da fé. Sou eu e vocês, Grupo Shalom. Sou eu e vocês, Jeová Shalom. Sou eu e vocês, Brilho Celeste. Sou eu e vocês, Filadélfia. Sou eu e vocês, Igreja em Monteiro. Hoje a sarça está com a presença de Deus. Ele está dizendo: eu crio história para cumprir a promessa. E Deus está começando hoje uma história na vida de alguém aqui neste lugar. Você crê que Deus está construindo hoje uma história nova? E tem uma coisa: não tem borracha do inferno que apague. Não tem quem interfira, não tem quem entre. E aonde entrar, Deus vai fazer assim, ó, sai da frente, porque o nome é o de Moisés, é o de Moisés. Vai ter muitos nomes, mas Deus vai dizer: eu quero o de Moisés, é o de Moisés. O que está acontecendo não entendes tu agora, mas vai entender depois. Pedro, tu vai entender depois, não se preocupe. Hoje é o dia que Deus te trouxe aqui para dizer assim: eu estou perto de cumprir a promessa e estou criando uma história para fazer acontecer. Deus vai entrar em cena em pouco tempo. Adaia sobre a darabacá. Em um período curto de tempo, o Senhor vai mudar assim o quadro, porque o texto está dizendo: perto de se cumprir a promessa. Está perto. Você crê que está mais perto do que você imagina? Eu vou dizer uma coisa nesta noite com toda a convicção: está bem pertinho. Está perto de acontecer aquilo que Ele prometeu. Está bem perto de se concretizar. O assim, Ele está falando comigo e Ele está falando com você. Está dizendo assim: ei, você acha que vai demorar muito, mas eu vim te dizer hoje, está perto, irmã Lourdinha. Está mais perto do que você imagina. Aguarde a surpresa, porque Ele é Deus que faz surpresa na terra dos viventes. Vai Deus te surpreender por estes dias. Deus está falando nesta noite até comigo. Daga chorabacama na você. Irabada suíra na raia furigi. Elaburigi ada suibrimi camana. Deus está encurtando o tempo para cumprir a promessa.